versículos 6 ao 9. Josué 1, do 6 ao 9, que diz o seguinte: Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, e tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. E atravesse o rio na frente dos seus irmãos israelitas e esteja pronto para ajudá-los na batalha. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, no nome do Senhor Jesus. Eis aqui a tua palavra, Senhor. Eis aqui nós, ó Deus, que estamos aqui, Pai, na tua presença, Senhor, para trazer essa palavra, Senhor. Usa-me, ó Deus querido, como teu canal abençoador à família Boas Novas, em nome de Jesus. Bem, amada igreja, como eu falei, seja forte e corajoso. O que significa essa palavra, seja forte e corajoso, na qual Deus recitou para Josué por 3 vezes, né? No versículo 6 ao 9, ele cita essa palavra, seja forte e corajoso, né? Seja forte e corajoso foi a declaração de encorajamento que Josué escutou do próprio Deus. Ao dizer que Josué devia ser forte e corajoso, Deus estava animando e fortalecendo o líder hebreu, né? Então a gente vê que Josué recebeu uma grande tarefa. Lhe foi ordenado que ele assumisse o lugar de Moisés. Uma tarefa não muito fácil. Uma tarefa que eu creio que deu medo para Josué naquele tempo. Porque uma coisa é ser ator, outra coisa é ser o coadjuvante. Há uma grande diferença. Uma coisa é ser o comandante, outra coisa é ser o subalterno, né? E quando ele assumiu essa peleja, e quando ele assumiu, né, essa função de conduzir o seu povo à conquista da terra prometida por Deus, eu creio que Moisés, ele pensou 2 vezes, né? Mas aí a gente vê o agir de Deus, aí a gente vê que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A gente vê que Deus falou com o próprio Josué. Outro lado, ele só falava com o líder Moisés. Ele era o canal, Moisés era o canal entre Deus e aquele povo, né? E quando Josué chegou a vez de Josué, né, Deus falou com ele, né, e deu, né, um incentivo, né? Ele deu, né, Deus estava animando e fortalecendo o líder hebreu que havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo de Israel na conquista da terra prometida. Terra essa que foi promessa, né? A promessa de Deus ao povo, ao seu povo. Promessa essa feita lá no tempo de Abraão, né? E Deus tem um propósito nas promessas na qual ele faz, ele cumpre. E por isso ele precisou usar o líder Josué, porque ele via em Josué eu vou dar aqui algumas características de Josué,
que diz assim: Josué foi um estrategista militar sábio e dotado. Olha, ele foi sábio na condução daquele povo. A história que eu estou ministrando hoje, né, foi escrita, e a gente sabe que Josué venceu todas as batalhas, com exceção de uma, por conta de um pecado, né, o pecado de Acã. Mas Deus falou com Josué sobre esse pecado, e Deus deu a conquista sobre aquela cidade de Ai, né? Então, Josué era um estrategista militar sábio e dotado. Isso era a primeira característica de Josué. A segunda característica de Josué, quando confrontando com os desafios da vida, buscava a orientação de Deus. Então, a gente vê aqui uma característica que ele tinha um relacionamento com o Senhor. Ele tinha uma intimidade com o Senhor. E quando tinha alguma dificuldade na sua jornada, na sua caminhada, ele buscava a solução no Senhor. Ele buscava diretamente com o Pai. Amém? Terceira característica de Josué: ele não teve medo de enfrentar a opinião popular. Olha aqui. Aqui a gente vê também uma característica dele. Ele não teve medo. Ele enfrentava as suas dificuldades de frente, com certeza junto com o Senhor, porque o Senhor estava o orientando, né? Outra característica dele, ele conduziu o israelita à terra prometida. Ele acreditou nas promessas de Deus, apesar da oposição, né? Isso a gente pode ver aqui, quando Moisés enviou ele e mais 12 espias para ver essa terra que emanava leite e mel. E ele, como Caleb, eles vieram e declararam, né, que a terra era boa, que a terra era a terra na qual Deus tinha prometido para eles. E eles não viram as dificuldades, né, que ali se encontrava. Amém, amada igreja? Esse encorajamento é tão importante e emblemático que Deus o repete 3 vezes seguida a Josué. De fato, essas palavras certamente foram muito significativas a Josué. Deus lhe falou que ele deveria ser forte e corajoso no momento decisivo da sua vida, no momento na qual ele assumiria, né, a função de levar aquele povo a conquistar aquela terra. E Deus, né, usou ele poderosamente. Isso traz para nós, que vivemos hoje, momentos difíceis, momentos de incertezas, momentos, né, de calamidades, né, a confiar no Senhor, a crer que Deus está acima de tudo e de todos. Deus pode. E no momento certo e na hora certa, Ele virá com as suas soluções. É isso que esta mensagem está trazendo para nós hoje. Hoje, quando ligamos a TV, ou então o celular, ou qualquer outro meio, né, de comunicação, o que mais ouvimos e assistimos é notícias de morte. É decretos lançados por pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Por isso nós precisamos nos levantar. Por isso nós precisamos nos apoiar nesse Deus na qual servimos. E aqui mostra também algo interessante. No que Josué deve ter pensado no momento na qual ele foi chamado para exercer uma liderança. Moisés, o homem que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o povo do Egito, havia morrido. A situação realmente era complicada, né? Pois aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança, juntamente na ocasião que deveria ser o auge, né? O topo de uma história de 4 décadas de peregrinação. Então a gente vê que Moisés tinha, né, tinha aquela liderança, né, tinha aquela função ali de conduzir aquele povo, né, na qual ele exerceu com toda desenvoltura. Mas a gente vê
que quando Moisés cumpriu a sua missão aqui na terra, naquele período, né, e o lógico era ficar o seu sucessor. E diante daquela situação, daquele povo rebelde, daquele povo murmurador, é claro que bate um medo, bate uma incerteza se aquele povo iria obedecê-lo. Mas Deus entra, né, com o seu agir. Deus entrou com o seu agir poderosamente na vida de Josué. Disse para ele: seja forte e corajoso, que eu estarei contigo, que eu te ajudarei, né? Como ele diz aqui, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde for. Isso era uma recomendação que Deus deu a Josué. E Josué cumpriu. Josué buscou, né? Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus encorajou Josué a cumprir sua tarefa futura. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Não era fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir Israel a usufruir da promessa divina e feita aos seus antepassados. Isso inclui entrar na terra, derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida de Deus. Oh, que grande comando, né, veio às mãos de Josué. Josué, né, definitivamente, né, foi aquele, como eu li agora há pouco, aquele guerreiro, aquele homem, né? Deixa eu só ler aqui de novo. Foi aquele estrategista militar. Né? Deus deu sabedoria ao líder Josué. Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza de suas promessas não implica necessariamente uma vida de passividade, né, de tranquilidade. É guerras que enfrentamos, guerras que estamos na frente de batalhas, né? São guerras, são situações que ocorrem que a gente precisa confiar, a gente precisa prosseguir, a gente necessita avançar. Essa é a lição que eu tiro para a amada igreja. Essa lição na qual Deus compeliu a Josué e também é para nós. Estamos vivendo momentos difíceis? Sim. Estamos vivendo momentos de tribulação? Sim. Estamos vivendo momentos de incerteza? Sim. E precisamos ser, né, esse canal, a boca de Deus aqui na terra. Recentemente eu estive com uma determinada jovem, que é de uma outra denominação, e fui fazer uma compra, e lá, como eu tenho um certo relacionamento com ela, de amizade, eu fiz a pergunta para ela, como é que ela se encontrava, como é que estava a família. E ela disse que estava bem, a família estava indo muito bem, graças a Deus. E aí eu virei e perguntei para ela, como é que está a igreja? E aí eu vi ali um semblante entristecido, né? E ela me disse que estava desanimada. E eu disse para ela, dei uma palavra para ela, né? Para que ela tirasse o foco dela do homem, né? E colocasse em Deus, que Deus é o nosso fortalecimento. Deus é que nos encoraja a prosseguir mediante as dificuldades. E ali fiquei ministrando por conta de uns 10 minutos a 15, né? E eu vi o semblante daquela jovem mudar pela palavra do Senhor. Então é isso que Deus quer de cada um de nós, que sejamos esse porta-voz. Não desanimar diante das tribulações, das dificuldades. Sabemos, sim, que iremos receber notícias ruins, né, de algum conhecido, às vezes até um parente nosso que veio a óbito diante
dessa situação, né, diante dessa grave situação que não somente o Brasil, mas o mundo todo está passando. Eu tenho sempre incentivado, né, as pessoas a prosseguir, a buscar, a orar, porque a nossa maior ferramenta que temos em nossas mãos é a oração, é o clamor. Clamar pelos que estão necessitados de algo. É isso que devemos fazer, né? E aqui demais diz assim: a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Sim, Deus é fiel à sua palavra e cumpre a sua promessa, apesar da debilidade humana. Mas, ao mesmo tempo, em sua providência, ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Olha aí, é o que eu acabei de colocar. Deus conta contigo, amados irmãos. Estamos passando uma situação difícil? Estamos. A igreja, o tempo está fechado, por ordem, por decreto de lei. Temos que cumprir, sim. Mas isso não quer dizer que iríamos ficar paralisados. Antes mesmo dessa pandemia, ano passado, eu já vinha ministrando na vida dos meus discípulos a importância de buscarmos, de usarmos os mecanismos que temos hoje à nossa disposição para levar a mensagem de Deus. Paulo levava meses para chegar em uma determinada localidade. Hoje nós temos, né, acesso à internet, que no piscar de olhos a gente pode chegar a um lugar tão distante. Isso para nós é um privilégio, Então vamos usar. Eu vinha ministrando isso na vida de cada um deles, né? Como eu estava falando agora há pouco aqui para a equipe que está aqui junto comigo, né? E falando que eu tenho uma célula lá na Santa Bárbara, tenho uma célula lá na Vila Flamengo, né? E hoje, de acordo com essa situação, eu não posso chegar até lá, mas eu posso chegar via internet, via o instrumento que hoje é a nossa ferramenta. Amém? Infelizmente, né, tem muitos ministérios hoje que não têm esse poder aquisitivo. Essa é uma das minhas preocupações, eu tenho colocado em oração, por quê? Porque tem muitas denominações que não têm esse poder aquisitivo, né, de fazer os cultos online, né, e eu paro para pensar como é que está a situação desse pastor, desse líder, que precisa sobreviver, que precisa comer. Fidelidade, irmãos. Isso precisa... nós, como igreja, precisamos ter esse entendimento. Precisamos nos fortalecer no Senhor diante das circunstâncias, diante das tribulações que passamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, né? Por isso que, diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir o que ele deveria ser forte e corajoso. Amém? Ele precisaria ouvir isso de Deus. Por quê? Porque ele recebeu uma notícia, né, que ele seria o sucessor de Moisés. Moisés, na sua palavra, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, diz assim: depois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar esse povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Olha o que Moisés disse para Josué diante da congregação, diante do povo de Israel, que eles assumiria, né, o seu cajado. Ele assumiria. É claro que naquela notícia, diante daquele povo, por isso que eu estou colocando aqui, Josué ficou com medo, ficou temeroso. Né? Por quê? Porque ele já vinha acompanhando aquele líder, né? Ele já vinha seguindo ele.
como eu vou colocar aqui, talvez Josué tenha se sentido arrasado pela morte de Moisés, seu amigo íntimo, mentor, figura de pai, mas foi-lhe confiado imediatamente o papel de liderança, na qual certamente se sentiu indigno e despreparado. Por isso que Deus veio e falou com ele. Seja forte e corajoso. E eu digo para a amada igreja, seja forte e corajosa, amada igreja. A gente vai sair dessa situação. A gente vai sair dessa situação. A igreja vai voltar. A igreja vai voltar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, creia. Não aceite decretos que vêm até a sua mente. Semana passada, na célula, foi ministrado sobre isso. A mente, coração. Tantas palavras que têm chegado até a nossa mente para poder penetrar no nosso coração, palavras de desânimo, palavras de maldição, palavra de morte. Não podemos aceitar. Precisamos nos levantar. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A igreja não tem parado, a igreja tem buscado fortalecer. Fortalecer quem? Nós, como igreja. Temos tido, a oportunidade de ter os cultos online, na quarta, no domingo, no sábado. Deus tem usado e tem capacitado a cada um. Eu vejo aqui na minha frente o irmão Tiago, que foi o canal que Deus usou no sábado para incentivar o jovem. Você, jovem que me assiste, você é o canal que Deus quer usar. Seja forte, seja corajoso, não desista, continue. Antes que Deus pudesse cumprir as suas promessas, porém, foi preciso que Josué exercitasse a sua fé e que fosse forte e corajoso. Nesse sentido, a promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, não um motivo para uma vida desocupada. Josué sabia do que ele enfrentaria mais lá na frente, mas Deus era com ele. Deus estimulou a fé daquele homem para que não desistisse, para que não fraquejasse, para que não dissesse um não diante do que ele presenciou, de muitas coisas que ele vivenciou. E Deus está nos trazendo para nós nesta noite, seja forte, seja corajoso. Em Cristo, Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, mas devemos, com força e coragem, nos apropriar dessas bênçãos pela fé. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Está lá em Apocalipse 3:8. Agora, cabe nós o dever de passar por essa porta pela fé e se apossar de novos territórios para o Senhor. Cabe a nós. O que Deus vai fazer, Ele faz, Ele cumpre. Agora, cabe a nós passar pelo deserto, passar pela situação na qual temos vivenciado. Cabe a nós. Seja forte e corajoso, zelando pela palavra de Deus. Deus também disse a Josué: tome somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus era preocupado pelo cumprimento da promessa. Estimulou aquele líder Josué, para que ele não desanimasse diante das circunstâncias, diante das dificuldades na qual ele iria enfrentar. E hoje a história nos conta exatamente isso. O líder Josué, o guerreiro. O líder Josué que venceu as batalhas na qual ele foi destinada. Força e coragem, a palavra de Deus, não passa de um esboço tolo e atitude inconsequente, Força e coragem, a parte da palavra de Deus, não passa de esforço tolo e atitude inconsequente. Josué devia ser forte e corajoso ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme a lei de Deus. Amém? Deus tinha esse propósito, essa preocupação de que Josué cumprisse
tudo aquilo, toda a instrução que lhe foi deixada pelo líder Moisés. E Josué cumpriu a sua missão. Ele meditava dia e noite naquilo na qual foi deixado para que ele exercesse, né? O salmista expõe essa mesma verdade quando escreve que bem-aventurado aquele que tem sua satisfação na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que com o vento leva, que o vento leva embora. O homem justo é como uma árvore forte, imponente e vistosa, plantada à beira das águas correntes. Salmos 1 fala sobre isso. Todo Salmo 1. Amém, amada igreja? Eu quero aqui finalizar a minha fala, né, desejando a você que nos assiste. Nós estamos buscando, né, diante das nossas possibilidades, levar a mensagem, levar a palavra, né? Temos buscado, todos os líderes de 12 têm sendo ministrado a incentivar a sua geração para estar se conectando, né, na programação da igreja. Toda semana temos uma semana de oração, né, de leitura da palavra, e que tem como carro-chefe os conectados, né? Eu creio sim que todos estão conectados nesse entrelaçar da igreja para com seus discípulos, né? E temos essa oportunidade. Eu quero aqui, né, essa oportunidade, convidar os casais, né? Os casais da Boas Novas. Temos uma programação, né, deste mês de maio, né, a rede de casais. Infelizmente, ela não vai ser como tínhamos planejado, em decorrência dessa situação. Mas, posteriormente, nós iremos executar, em nome de Jesus. Mas vamos fazer de acordo com as possibilidades que temos hoje, né? Eu creio que cada líder de 12 deve estar passando para a sua geração, os casados, né? E que iremos fazer algo em prol da rede, né? Na sexta-feira, às 19h30. E, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero vê-los lá, né, nessa videoconferência. Nós estaremos lá ministrando, né, duas mensagens poderosas que irá estimular nós casados. Então, fiquem atentos. Eu espero contar com vocês nessa sexta-feira, dia 22, em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Agora eu quero aqui orar por você, mas antes de orar, eu quero ler aqui uma mensagem que eu achei muito interessante hoje, que diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Peça a Deus isso, e Deus te dará, te concederá, né, essa sabedoria, né? Deus te concederá essa serenidade, Deus te concederá essa coragem, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra, pela mensagem desta noite, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus querido, Deus amado, eis aqui, ó Deus querido, a tua amada igreja. Quero, Deus, colocar diante de ti a cada um que faz parte do corpo da Boas Novas, do Ministério Boas Novas, Senhor. Deus, que a tua palavra, ó Deus, Pai amado, que chegou ao coração, ó Deus, da tua amada igreja, possa, Deus, fazer a frutificação, essa semente, Pai, poderosa. Deus, que cada um seja forte e corajoso para enfrentar as suas dificuldades, que seja forte e corajoso para, ó Deus, levar a tua mensagem, uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, em nome do Senhor Jesus, a quem precisa, meu Pai. Usa, Pai, esse canal, Pai. Usa, Deus, esse vaso, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua mensagem, a tua palavra, Senhor, alcance, chegue, meu
Deus, a quem precisa e necessita, Pai, Senhor, Pai Deus, Deus amado. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por o Senhor ter nos concedido esse privilégio de estarmos, ó Deus, aqui, Deus, fazendo a tua obra, fazendo o teu ID, Senhor. Abençoe a tua amada igreja. Abençoe aqueles, ó Deus, na qual tem, ó Deus, sentido vontade que isso passe, para que possamos juntos, ó Pai, como igreja, estarmos, ó Deus, te louvando no teu tempo, te engrandecendo, Senhor, abraçando, ó Pai, em nome de Jesus. Porque eu creio na tua promessa, Senhor, que no momento certo e no teu momento certo, o Senhor acabará com essa situação, Pai, que tem trazido medo, Pai, angústia a muitas famílias, Pai. Mas eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor virá com a tua resposta, Senhor. O Senhor tem abalado reinos, tem abalado países, Pai, governantes que na sua soberba se acham o Todo-Poderoso. E o Senhor está agindo, operando, fazendo, Deus, o reconhecer que eles não têm um mínimo de poder nas suas mãos. O Senhor tem esse poder para abençoar e para amaldiçoar. E assim, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua mensagem, pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amada igreja. Quero aqui também colocar a questão dos dízimos, das ofertas, das primícias, né? E, diante dessa situação que estamos vivenciando, já praticamente mais de 2 meses, né, a igreja não está tendo culto, mas a igreja está aberta, né, de segunda a domingo, né, e nos horários das 8 às 12, das 14 às 18 horas. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, em nome de Jesus, porque, como todo mundo sabemos, precisamos honrar com as nossas com as pessoas que precisam ser honradas, né, do templo. Também precisam pagar a energia, pagar a internet, enfim, tem despesas a ser paga. E a igreja conta com você. Amém? Fale com o seu líder se ele não pode, se você não pode trazer. Eu, por sinal, tenho feito isso, né? Algumas pessoas têm me ligado e eu tenho ido lá buscar, tenho feito esse intercâmbio, né? Trazendo aqui o dízimo, as ofertas das pessoas. Amém? Então, feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar abençoando em nome de Jesus essa oferta e automaticamente também agradecendo a Deus por esse momento. Pai Santo, Deus querido, Deus amado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique, Pai, a semente de cada um dos teus filhos. A tua palavra nos diz, ó Pai, lá no livro de 1 Coríntios 9, 11, fala da semente, a semente que é plantada na terra fértil, Pai. E essa semente, eu creio em nome de Jesus, irá, ó Deus, frutificar 100 vezes mais, meu Pai. Que assim seja feito na vida financeira da tua igreja, na vida financeira, Deus, dos teus amados filhos, Senhor. Assim, meu Deus, eu te peço, assim, meu Pai querido, eu te agradeço. Pai Santo, Deus querido, no nome de Jesus, quero te agradecer pela mensagem, pela palavra na qual foi nos trago nesta noite, Senhor. Deus, guarde a família Boas Novas, Pai. Guarda, Deus, e dê uma semana de vitória, de resposta, Senhor, na qual todo mundo necessita, Pai. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, em nome de Jesus. Shalom. A graça e a paz.